Olá, sejam bem-vindos à Top Invest. Dando continuidade ao nosso curso aqui da CPA10, já vimos o capítulo 1 do Sistema Financeiro Nacional, capítulo 2 de Ética, Regulamentação e Análise do Perfil de Investidor. Vamos dar início hoje, então, às noções de economia e finanças. Hoje, com a primeira aula, a gente vai tratar dos conceitos básicos de economia e os indicadores econômicos. Pessoal, lembra a todos, não deixem de fazer o simulado, ele vai ajudar vocês bastante na prova, porque as questões são todas retiradas das outras provas. Como vocês podem ver aqui nos comentários, o pessoal tem gostado bastante. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, compartilhar. É muito importante para a gente dar continuidade com esse projeto. Economia já foi considerada uma ciência exata, mas hoje ela é considerada uma ciência social, uma vez que não existe o homo econômicos, aquele homem que toma decisões lógicas de acordo com os princípios econômicos, e sim o ser humano, que toma muitas vezes decisões ilógicas. A economia, então, é dividida em duas grandes áreas. A gente tem a macroeconomia, que é a economia de Estado, onde os governos vão adotar as políticas econômicas, as políticas monetárias, e a microeconomia, que é a economia das pessoas físicas, das empresas, enfim, que vão estudar os custos, investimentos, finanças pessoais. Dentro de economia, eu separei aqui alguns termos muito importantes para todos saberem. O primeiro deles é o capital, que são os bens duráveis utilizados na produção de outros bens, como imóveis, carros, caminhões, enfim. A lei da oferta e procura, que eu acho que é a lei mais conhecida da economia, que é responsável pela determinação dos preços dos produtos no mercado. O preço de equilíbrio, que é quando a oferta e a demanda de um determinado produto estão em equilíbrio. O ativo é um patrimônio de uma empresa, de pessoa física. Então, uma empresa tem um carro, tem a sede da empresa, tem investimentos, esses são os ativos. Já o passivo é o lado contrário do balanço, tá? São as obrigações da empresa, são tudo o que ela deve. São os empréstimos bancários, são as compras a prazo dessa empresa, enfim. Outro termo que está muito em uso ultimamente é default. O default é um termo em inglês que significa dar o calote. Por exemplo, a Grécia, que é o último exemplo atual, pode não pagar os títulos públicos que eles emitiram. Isso quer dizer o default, eles vão dar o calote nos investidores do governo. Parecido com o default, a gente tem a falência, que é a espécie de default de uma empresa, de uma pessoa jurídica. É quando uma empresa não honra o seu compromisso, então existe uma ordem judicial que vai decretar a falência dessa empresa. Outro termo importante, que acredito que todo mundo conhece, é a inflação. A inflação é o aumento persistente dos preços, onde o poder de compra da pessoa, o poder de compra do dinheiro vai perdendo valor. E a hiperinflação nada mais é do que uma inflação descontrolada. É um aumento gigantesco dos preços, onde a pessoa, assim que recebe dinheiro, ela já vai lá e já gasta, que aconteceu no nosso país há um tempo atrás. Liquidez é quando um ativo tem uma fácil venda. Por exemplo, se você comparar um carro popular, um carro de entrada que custa 20 mil reais, é muito mais fácil de você vender esse carro, esse ativo, do que você vender de repente um carro importado que custa 100, 120 mil reais ao preço que ele vale. Aqui importante também é a taxa Selic. É muito importante não confundir a taxa Selic com o Selic. A taxa Selic é uma taxa divulgada pelo Copom, que é a próxima aula que a gente vai ter, que baliza todas as taxas de juros dentro do país. Já o Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que vai liquidar e custodiar os títulos públicos federais. Dos conceitos econômicos são basicamente isso, não tem muito mistério, tá, pessoal? Quanto aos indicadores econômicos, a gente tem 5 áreas de indicadores principais. Os indicadores de preço, os indicadores de emprego, os de vendas, a balança de pagamentos e também o PIB, que é o mais importante de todos. Aqui nos indicadores de preços, a gente tem os índices divulgados pelo IBGE e os divulgados pela FGV. Aqui nos índices do IBGE, a gente tem o IPCA e o INPC. A diferença entre eles é a renda das famílias. O IPCA é considerado a renda das famílias de 1 a 40 salários mínimos e o INPC é de 1 a 5 salários mínimos. Essa é a única diferença. Os dados auferidos aqui do IBGE, no INPC e no IPCA, são sempre entre o dia 1º e dia 30 de cada mês. Importante lembrar aqui que o IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil. Os índices da FGV, a gente tem 4 índices. A gente tem o IGP, que é o Índice Geral de Preços, que é uma composição dos outros índices. Ele é composto pelo IPA em 60%, o IPC em 30% e o INCC em 10%. O IPA vai avaliar as variações nos preços das mercadorias industriais e agrícolas antes do consumidor final. São as transações interempresariais, aqui não é levado em consideração o consumidor final.
O IPC é parecido com o IPCA, perdão. O IPC vai levar em consideração uma lista de itens pré-determinada, que são os consumos habituais das famílias. Aqui é levado em consideração a renda das famílias de 1 a 33 salários mínimos. E por último, o INCC, que avalia o custo da construção habitacional no país. O INCC é muito utilizado quando você compra imóvel na planta. As construtoras vão utilizar esse índice para corrigir as parcelas. Vocês devem estar se perguntando IGP, mas não é IGPM. Aqui que vem a pegadinha. Os índices da FGV são divulgados em 3 diferentes periodicidades. A gente tem o IGP-10, por exemplo, que coleta as informações do dia 11 ao dia 10 de cada mês. A gente tem o IGPM, que é o mais famoso. Ele vai utilizar as cotações, as avaliações de dados entre o dia 21 e o dia 20 de cada mês. E por último, a gente tem o IGPDI, por exemplo, que são os dados coletados entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês de referência. Os outros índices que a gente tem aqui econômicos são os indicadores da balança de pagamentos. A balança de pagamentos nada mais é do que uma espécie de conta corrente do país em relação aos outros países do mundo. Então vai levar aqui em consideração as importações, as exportações, as transações correntes, as remessas de valores, os recebimentos de valores, os investimentos diretos, os investimentos indiretos, enfim, todas as transações internacionais vão estar aqui na balança de pagamentos. E quando um país recebe entradas superiores às remessas, então ela tem uma balança de pagamentos positiva. Outro índice importante na economia é o índice de vendas, os indicadores de vendas. Esses indicadores de vendas são uma visão mais imediatista da situação econômica. Esses índices de vendas são muito importantes, especialmente para as empresas que têm vendas sazonais, como as empresas que vendem roupas de inverno, ou empresas agrícolas que têm as safras, têm os períodos de safra e o período entre safra, que não tem faturamento, por exemplo. Então é muito importante para avaliar e fazer o planejamento desse tipo de empresa. Outro indicador importante são os indicadores de emprego. Os indicadores de emprego no Brasil são fornecidos pela PME, fornecido também pelo IBGE, que pesquisa mensal de emprego. Aqui vão ser avaliadas as pessoas economicamente ativas, as pessoas não economicamente ativas, vão ter informações sobre emprego, sobre desemprego, sobre os padrões de salário, enfim. Isso aqui é muito importante, esses indicadores de emprego e esses dados auxiliares, porque eles vão interferir diretamente nos indicadores de inflação, que são os índices de preços. E por último e mais importante, a gente tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto só considera os bens e serviços finais. Então, tudo que é intermediário não é contado no PIB. Um detalhe do PIB é que ele é um indicador atrasado. Como o cálculo dele é muito complexo, envolve muitos produtos, enfim, uma enormidade de dados, ele é um indicador atrasado. Inclusive é comum os indicadores saírem 3, 4 meses após o encerramento do ano, e posterior a isso sempre tem uma correção, um ajuste, que algum dado não foi coletado 100%. Esses acredito que são os principais indicadores, os principais termos econômicos para vocês saberem. Qualquer dúvida a gente fica à disposição pelos comentários ou pelo e-mail que é atendimento@topinvest.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos e bons negócios a todos.